Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus siga te abençoando grandemente e a cada um de nós também nesta linda manhã. Para mim é uma grande bênção e um privilégio muito grande poder estar aqui em Santiago, Chile, e assim compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e todo o seu programa correspondente a esse tempo final, o tempo mais glorioso de todos os tempos. E a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países também. Uma saudação muito especial para todos. Para esta ocasião, vamos buscar no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14, versículo 25 em diante, onde nos diz: Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 25 diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe e mulher, e filhos, irmão e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? E de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Preenchendo as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu. Podem assentar, por favor. Llenando las condiciones establecidas preenchendo para recibir lo que Dios ha prometido. Preenchendo as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu. Como já nos disse o missionário Miguel Bermudes Marim, também aqui o reverendo Patrício Lara. Também estaremos em Valparaíso amanhã. E no sábado e domingo também estaremos em Concepção. Lá também esperamos grandes bênçãos. O Chile é um país de bênção. E vocês vejam no programa divino, está a terra da América Latina, que tem a promessa tão grande
de poder entrar ao reino ahora milenial. las naciones estarán sufriendo Agora, as nações estarão sofrendo desastres, algumas sofrendo certos desastres, siempre oramos para que nuestra nación, e sempre Dios la mantenga. oraremos para que Deus mantenha a nossa nação. En el programa divino está Agora vemos como no programa divino está um terremoto muito grande que virá. y es el terremoto que nos habla que es muy seguramente E é o terremoto que que es el de la resurrección. nos diz que certamente, ou 99%, é o terremoto da ressurreição. Ao acontecer esse grande terremoto, vejam, Los Angeles, Califórnia, tudo isso se va al mar irá ao mar. y toda esa falla también por ahí, Também toda aquela falha por ali, San Andrés, aquela todo eso, fenda ali de San André, que passa aqui pelo Chile que hay também, una parte ahí de arriba abajo ou seja, daí de cima a baixo, nessa fenda, vamos dizer, a água escorre, pero vean, queda una parte, mas vejam, fica uma pero parte, ustedes que hay una escritura que habla, mas vocês vejam que tem uma escritura que fala dejará de existir. que o mar deixará de O el mar existir. ya no es, creo que es Apocalipsis Eu- 20, O mar já não será. Creio que é Apocalipse, 21, vamos a ver. creio que é Apocalipse 21, vamos ver. Apocalipsis 21, verso 1 dice, y vi un Apocalipse cielo 21, nuevo, versículo y una 1. tierra nueva, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram ya no existía más. e o mar já não Ahora, si el existia. mar ya no existía más, Agora, se o mar já não existia, ¿qué tendrá Dios para el territorio? então o que Deus terá para o território chileno? Porque entonces, si ya el mar no va a existir, Porque se o mar já le não será vai, añadido a Chile não existirá mucho mais, então territorio. ao Chile lhe será acrescentado muito que- território. Esa parte de la izquierda, que es el Pacífico, Assim que essa parte da esquerda, que é o Pacífico, todo ese mar completo, que é todo esse mar ustedes, los completo, chilenos, tienen que reclamar. vocês, essa os terra. chilenos, têm que reclamar essa terra. O sea que pueden salir ganando. Ou seja, que poderão sair ganhando, Perdiendo quizás una franja. talvez perdendo uma faixa, mas ganhará muito O território. sea que el primer país y la cosa que ustedes... Ou seja, que o primeiro país, e o que acontece é que vocês são rápidos, vejam, porque é fininho e comprido, qualquer um poderá dizer, não, isso aqui é melhor porque vejo um montão de terra e o Chile tem somente uma faixa, mas essa faixa cobre toda a frente desse território, daí para frente. Ou seja, que a gente olha as coisas por todos os ângulos. E quando se dá conta, quando percebe, a bênção que o Chile terá será grande. Assim que tudo vai contribuir para o bem. E muitas vezes falamos, mas temos que sair correndo. Olha, isso vem sendo falado faz anos, mas se você tem trabalho aí e as crianças estudam aí, e você está estabelecido aí, então não vai ser de carga para os outros, porque se você for para outro lugar até encontrar trabalho e se estabilizar, então, e se aqui está trabalhando na obra, então fique aí. Agora, se tiver oportunidade de procurar outro lugar que tenha seu trabalho e tenha a escola para as crianças, então tudo bem. Ou seja, que de toda maneira, de toda forma, o que o escolhido fizer será positivo. Ou seja, com isso, não desanime. Não desanime. Ou seja, que sempre viva pensando, você é uma obra criadora de Deus e você é um pensamento de Deus e você está aqui com um propósito divino e que Deus te colocou, então aí é onde você vai produzir fruto a 100 por 1 e siga adiante.
E recorde que sempre tem aviso. Esse humanamente nos noticiários está, e os astrólogos, todas essas pessoas, os meteorologistas falam que virá uma tempestade, dão os anúncios, vejam. Os que estiverem nas costas, ou os que estiverem perto dos rios, saiam, se movam desse lugar, porque virá muita água. Assim acontece em Porto Rico, nos avisam com o tempo, amarra sua casa, se for de madeira, coloca tormenteira, e com o tempo, porque o furacão está aproximando e é iminente. Ou seja, não tem como mais desviar. Ou seja, quando vem direto, fala, não se preocupe, daqui 3 dias vai descer ou vai subir, por causa das correntes de águas, das correntes de ar que tem, então vai desviar. Então, de toda forma, a gente já está com o martelo, o cravo e o painel aí atento. Ou seja, preparado para se preparar. Se for assim, no dia a dia, no mundo, como será também quando Deus enviar o seu vozeiro, ou seja, o que dá as notícias da parte de Deus? Ou seja, que também lhes avisaria com tempo, e vai lhes avisar com tempo antes disto. Ou seja, que aí sim, colocaria em ação, entraria em ação o que aconteceu com Felipe. A fugir, e a pessoa já estaria fora do perigo. Tudo isso vai estar acontecendo, e assim como aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra. Vejam, os anjos avisaram e saíram. E Ló e sua família não receberam o juízo divino. Agora, para esse tempo final, estava prometido por Deus que a espada, a palavra, estaria no meio da sua igreja, e essa palavra, essa espada, estaria revelando os juízos divinos que viriam, e de uma forma progressiva estaria revelando o que no céu, nesse trono de juízo, estaria sendo falado. Na terra, esse embaixador também estaria falando os juízos que iriam cair ou que vão cair em vários lugares. Isso cada vez vai estar mais marcado, cada vez mais. Quando o juízo vai vir, a palavra vai ser falada e o juízo vai cair. Assim como as bênçãos agora está caindo sobre a igreja noiva, na preparação, no ensinamento sobre capa. Onde ele foi mostrado naquela visão que Deus deu ao reverendo William Branham, ele foi mostrado que tinha pregação, que teria pregação, e essa pregação é nada menos que a fé do rapto. Vejam, nessa mensagem, a espada do rei, ali ele nos disse, vemos que tem outro lugar onde foi mostrado que essa espada do rei estaria sendo manifestada. Foi quando foi mostrada a visão da capa, e na visão da capa foi mostrado um lugar pequeno como um caixote, um quarto de madeira de uns 12 pés por 20, aproximadamente. Ele disse algo assim. Supostamente ele não tinha uma fita de medir para medir quanto tinha, mas fazendo cálculos, ele disse que tinha como 12 por 20 de tamanho. E vemos que nos foi falado que naquele lugar, pessoas iam para receber saúde, receber cura. Ele viu a fila de oração, ele viu pessoas entrando, ele viu uma ordem que estava estabelecida ali para poder entrar, ou seja, uma ordem que já estava estabelecido. Isso ele escreveu em um lugar onde disse, de um estudo bíblico, ele disse, Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro,
e viu algo que estava já sendo cumprido por algum tempo. Ou seja, não foi que começou naquele momento quando ele foi, mas já tinha começado já fazia algum tempo. Assim foi estabelecido da visão da capa catedral, ou seja, desta forma que ele viu. Estava estabelecido já por quem? Pelo Espírito Santo, por meio desse instrumento. Já estava, esse instrumento já tinha dado as ordens, isso vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, e assim, já estava estabelecido. Assim será, porque foi na visão, foi no mundo invisível e tem que materializar, ou seja, que tudo que já foi visto tem que se materializar na terra. Assim como no templo espiritual de Deus, a igreja, vejam, está estabelecido o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o lugar santíssimo corresponde ao nosso tempo. Esse lugar santíssimo que é a sétima dimensão, vejam, lá estão esses dois querubins gigantes de madeira de oliveira, que não estavam no tabernáculo de Moisés, mas no templo de Salomão aparecem. Então, no fim do tempo, por obrigação, tem que aparecer esses dois ministérios, que representam esses dois querubins de madeira de oliveira, revestidos com ouro, representam os ministérios de Moisés e Elias na terra. No céu são os ministérios dos arcanjos Gabriel e Miguel, e na terra os ministérios de Moisés e Elias. Tudo que está no céu tem que materializar na terra quando essas etapas vão cumprindo. Agora, no tabernáculo de Moisés, quando foi dada a ordem a que fizessem esses dois querubins de ouro sólido em cima da tampa do propiciatório, da arca do pacto, aqueles dois querubins de ouro sólido, ele disse, no Êxodo ele disse que do meio desses dois querubins, ele disse, eu me declararei a ti tudo que falar aos filhos de Israel. Agora vejam. Vamos buscar essa escritura no Êxodo. Êxodo 25. Aqui nos falando desses dois querubins, capítulo 25, versículo 18 diz: farás também dois querubins de ouro batido, os farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na outra extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório farás os querubins nas duas extremidades dele. Então assim, aqui está a tampa da Arca do Pacto. E aí, uma só peça com os dois querubins. E os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas os dois propiciatórios. Então, assim, cada um, suas duas asas, e assim cobrindo o propiciatório. Farás os querubins em suas duas extremidades. E os querubins cobrirá o propiciatório com suas asas, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, um frente do outro, os dois assim, com as duas faces assim. As faces dos querubins olhando ao propiciatório. Ou seja, as faces dos querubins olhando o propiciatório. Eu estive fazendo como um desenho, veja assim, olhando assim, deste jeito, olhando assim. E o outro do lado de lá, olhando para o propiciatório. Tudo isso de ouro maciço.
e porás o propiciatório em cima da arca, e depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali, de ali me declararei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então vejam, aí é falado, e desde aí é falado o que Moisés tinha que falar ao povo. Mas como vemos os dois querubins gigantes de madeira de oliveira revestido ou coberto com ouro, são colocados nas duas extremidades, e a asa de um e a asa do outro, por cima dos dois querubins que estão aí de ouro maciço. E eles de pé, e a outra asa na outra ponta, e a outra asa na outra ponta, ou seja, de ponta a ponta. E esses querubins gigantes cobrindo todo o lugar santíssimo. Mas nessa ocasião, em vez de estar olhando ao propiciatório, os seus rostos estão olhando para o povo, para frente, para diante. Então já não é a voz saindo daí, indo a Moisés e Moisés ao povo, senão que é diretamente desses dois querubins gigantes, desses ministérios, ao povo. Porque ao sair do trono de intercessão, então a página 134 do livro Os Selos, aí poderemos entender melhor. Quando esse Espírito Santo que temos agora mesmo, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam como essa voz vem diretamente do meio desses dois querubins ao povo. É uma voz direta de coração a coração, do coração de Deus, da sétima dimensão, que é a alma de cada escolhido. Continua dizendo aqui, para ele foi estranho uma coisa que ele viu, e foi que ele viu duas irmãs trabalhando ali, para benefício daquelas pessoas que entravam e para os que saíam também, porque tinha uma na entrada e a outra na saída. E também viu outras pessoas trabalhando a favor daquelas pessoas que vinham para receber o benefício do que Deus estava fazendo naquele lugar. E mostra também que tinha um homem forte que estava aí, que empurrava, e parece que ele empurrou a senhora que vinha em uma maca. Então aquele homem forte veio e a levou até dentro. Para sair, ela se encarregou de levar a maca empurrando. Para entrar, necessitava uma pessoa. Parece que o homem forte era necessário somente para a entrada, mas na saída eles saíam caminhando bem. Bem, o que ele viu aí foi uma ordem bem estabelecida, viu? Todas as coisas que Deus permitiu ele ver. Ou seja, essa ordem já estava estabelecida. Já tinha sido dado as instruções de como fazer as coisas, e não era tudo uma desordem, senão que tudo tinha uma ordem. Viu o grupo, a congregação também, ou seja, que viu os que estavam ali naquela atividade. Viu o que estavam congregados. Ou seja, os que foram embora e estavam congregando nesses dias em outros lugares, porque não cria nesse instrumento. Lá não foi dito assim, e nas casas também os vê. Não, ele viu a congregação ali. Ele viu o grupo ali, assim como está nos vendo hoje aqui, juntos, congregados em harmonia. E ele estava em outra dimensão.
Eles, estando em outra dimensão, vimos que ele não tinha feito e nem tinha montado essa capa. Ele também não tinha feito aquele quartinho de madeira. Quando ele chegou, tudo já estava feito. A pergunta para muitas pessoas seria: onde e de quem era essa capa? Em qual lugar estaria levantada essa capa? Agora, já sabemos em qual lugar a capa está. Instalada. Instalada está em Cayey, Porto Rico. Já sabemos o lugar. Quem seria a pessoa que estaria à frente dessa congregação e à frente de todo esse trabalho? Bom, é fácil. Procura quem é o pastor dali e quem é o que tem estado na frente desse trabalho e já sabe quem é a pessoa e o nome da pessoa. Então já tem o lugar e também tem o nome da pessoa. Então veja como é simples. Mas esse simples para muitos está velado. Não podem ver. Quem seria a pessoa frente a essa congregação e frente a todo esse trabalho? Quem seria a pessoa que tinha a ver com isso? E onde? São muito boas perguntas, porque se a pessoa conseguir localizar o local, o lugar, e a pessoa, ou seja, vejam, são importantes as duas coisas, o lugar e a pessoa. Localizando o lugar e a pessoa, então você tem tudo pronto. Tudo já está pronto. Depois já será: Senhor, continua me abrindo entendimento, as Escrituras. O importante é localizar o lugar onde Deus estaria, em cada era, em cada dispensação, realizando sua obra. Se a pessoa conseguir localizar o lugar e a pessoa, então poderá localizar o lugar onde o irmão Branham, desde a outra dimensão, viu a essas pessoas. E vocês já identificaram o lugar e identificaram a pessoa. Portanto, já estão alinhados com o que o reverendo William Branham viu. Portanto, é muito importante conhecer essas coisas. E se conhecermos essas coisas, então podemos esperar que Deus cumpra o que Ele mostrou ao precursor da segunda vinda do Senhor. Vemos que quando ele foi levado a esse lugar, aquele lugar, ele diz que viu ao pilar de fogo, a luz que o acompanhava, viu que moveu a esse quartinho pequeno e estava sobre esse quartinho pequeno. E ele disse que ali estava acontecendo coisas inexplicáveis. Disse que as pessoas que entravam com alguma necessidade, depois saíam pela outra porta muito bem. E quando as entrevistavam, não sabia explicar o que tinha acontecido dentro daquele quartinho pequeno. E no livro Os Selos é que fala de braços e pernas, que ele escreveu ali. O livro dos sellos. Vamos a ver a porção que habla de esto. No livro Os Selos, vamos achar a porção que fala disto, que fala de braços e pernas criados. Ou seja, que lhe falte braço. Ou seja, quem estiver lhe faltando um braço ou uma perna, isso já será criação. Vamos a 281. Do livro Os Selos, embaixo diz assim: eu creio, não vou falar em seu nome, mas na revelação da minha própria fé, o que aconteceu no Quênia Sabino o outro dia. Eu creio que a hora se aproxima, onde haverão braços e pernas restaurados. E veremos o glorioso poder do Criador. Aí escreveu braços e pernas restaurados, criados. E aí nos fala: eu creio que se ele pode fazer que apareça um esquilo que não tem reticência, então isso, uma pessoa que lhe faltaria uma parte do seu corpo somente aqui, mas lá foi um animal completo, ele é Deus,
eu o amo. Agora, assim como aparecerão braços e pernas sendo criados de pessoas que lhe falte, também aparecerão corpos eternos e glorificados na ressurreição por essa palavra falada. Vem, esse esquilo não estava ali. Agora, sim, aparece pernas e braços, mas nesses dias também aparecerão seres humanos, os quais partiram, porque aí nos fala de ressurreição. Ou seja, que também essa palavra criadora é falada e será falada para ressurreição. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. São João, capítulo 5, versículo 25. E ele escreveu em carne. Ou seja, essa voz sendo falada em carne por um véu de carne. Como foi falado a ressurreição de Lázaro, quando lhe foi falada a palavra, Lázaro, vem para fora. E aquele homem que já fazia mais de 4 dias, ou 4 dias, porque ela disse, Senhor, como vamos remover a pedra? Porque ele disse, remova a pedra. E ela disse, como remover se já está fedendo? Ou seja, está em um estado de decomposição. Mas eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tire a pedra. Se Ele nos manda tirar todas as coisas que estorvam para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, tire a pedra, jogue ela de lado. Porque os requisitos e as condições, Ele que coloca as condições e requisitos e não nós. Portanto, se Ele nos diz tira a pedra, então tire-a. Agora continua dizendo, e pela palavra de Deus vemos que o pilar de fogo estava ali sobre aquele quartinho, e vemos que dentro daquele quartinho estava alguém ali. Alguém que tinha entrado ali conhecendo e cumprindo o que o Senhor Jesus disse. Quando você orares, entra no teu quarto secreto. Esse alguém, esse instrumento, vejam, e a conhecer esse mistério, que é entrando no seu escritório, no seu quarto secreto. Em umas palavras de saudação que ele deu a México, a Jalapa, ali ele nos falou que é um escritório para esse instrumento estudar. Ou seja, se é para estudar, então vejam, ainda estamos com essas limitações. E ali nos fala também que ainda não tinha acontecido a transformação. Ou seja, que é de uma forma progressiva que Deus ia estar dando a esse mensageiro tudo correspondente a esse tempo final. É um lugar de estudo, para estudar. Não vai vir um corpo glorificado para entrar ali a estudar. Agora continua dizendo, aquele era um quarto secreto de um que tinha entendido o que devia fazer, de um que não interessava fazer uma exibição pública do poder de Deus, mas conhecendo o que devia fazer no tempo final, e que sabia como devia ministrar para benefício dos necessitados, ele, de acordo com a palavra, preparou tudo, caminhou para diante, e ninguém sabia como as coisas aconteciam. E ao fazer desta maneira, isso evitou que o diabo tomasse conhecimento e viesse e escutasse a maneira de fazer as coisas nesse tempo final. Essa terceira etapa ele não revelaria. Esse terceiro puxão que o anjo disse, disto não dirás nada a ninguém. Agora vejam, aqui está a partezinha que eu citei para vocês. Isto foi em 2009, umas palavras de saudação. E veja o que vai cumprir aí. O que Cristo disse, quando orares, entra no teu quarto secreto e ora ao teu Pai Celestial, que te vê, e Ele te recompensará publicamente. O qual te vê e te ouve, e Ele vai te recompensar publicamente. São Mateus 6,6. Capítulo 6, versículo 6. Vejam, e tudo isso,
Veja, então vai ser um lugar já destinado para uma pessoa. E esse vai ser o seu quarto ou o seu escritório, já seja para estudar, já seja para estar estudando e orando pelos enfermos. Isto vai ser desta forma, ou seja, que esse é um lugar preparado para essa pessoa, para esse instrumento. Continua dizendo aqui na mensagem que eu estou lendo, a congregação que estava presente não lhe interrompeu, manteve a sua ordem, ou seja, que é uma congregação entendida, já é uma congregação entendida, e os que tinham que ir embora já tinham ido. Porque sempre tem pessoas que são de tropeço, de estorvo, atrapalha, que além de não fazer nada, e ainda ocupa um lugar que outra pessoa poderia ocupar, um assento. Tem um ditado que fala que o que não atrapalha faz bastante. A congregação que estava presente não o interrompeu, manteve sua ordem. E também não exigiu que fizesse as coisas publicamente. Ou seja, que não puseram a dizer, por que não faz isso e aquilo? Não, é um povo que sabe, e não é somente ali, aqui também e em todos os lugares, é um povo entendido e sábio. Também não exigiu que fizesse as coisas em público, porque em público somente os escolhidos, o que os escolhidos necessitavam em público era que eles trouxessem a mensagem para esse tempo, porque isso é muito mais do que qualquer milagre físico que tenha sido feito. E isso é o que dá aos escolhidos a fé para o rapto. Então, isso não é importante? Isso não é mais importante? Claro que sim. Agora vejam na mensagem por que tiveram que ser pastores. Na página 32 desta mensagem, diz assim: agora para todos, todos como conhecemos Israel, não recebeu a palavra do profeta pastor, nem todo Israel recebeu. Agora observe, eles queixavam, quando estava realizando os milagres, ele era uma grande pessoa, mas quando veio a sua mensagem, então isso era diferente. Todos os grandes sinais seguem uma nova mensagem, sabemos isso. Queixaram no deserto e por milhares morreram. Francamente, não tinha nenhum deles que jamais, de 2 milhões que cruzaram, de 2 milhões e meio, não teve deles nem 2 que foram salvos. 2 de 2 milhões e meio. Você diz, o que aconteceu com eles? Estão eternamente perdidos eternamente. Todos eles, irmão Bra, Jesus disse isso. Eles disseram, os nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. E Jesus disse, e todos eles estão mortos, eternamente separados. Vê? Todos eles. Observa, eles queixaram, reclamaram a respeito da forma preparada por Deus. Esse foi o motivo pelo qual eles morreram. No livro de Citas tem um lugar, na página 140, ali nos fala no parágrafo 1252, ali que ele nos escreveu do caminho preparado por Deus, queixaram de Moisés e morreram. Esse é um extrato que está colocado ali desta mensagem que estou lendo. Observa, eles queixaram, reclamaram a respeito da forma preparada por Deus. Esse foi o motivo pelo qual eles morreram. Agora, escute atentamente para que não lhes escape essas últimas observações. Eles queixaram. O que os fez morrer no deserto foi que eles queixaram, reclamaram da forma preparada por Deus, um profeta, a liderança de um homem. Agora veja ali, para aquele momento não tem nenhum queixoso ou reclamão ali, porque diz que nem o interrompeu,
e nem mesmo lhe exigiram. Ali já não estavam os queixosos, os reclamões, os zombadores já não estavam ali, já tinham saído. A liderança de um homem. Me diga quando Deus usou um grupo para lidar. Você não encontrará na Bíblia um homem. A palavra veio a Moisés. Aí ele escreveu: reclamaram do caminho preparado por Deus e foram separados eternamente de Deus. Corá, todos sabemos que ele se juntou ele mesmo, ele reclamou que Deus não era justo de fazer uma coisa como essa, de ser um homem com a mensagem. Ele disse: todos somos santos, por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos consertar isso e fazer isso e aquilo? Veja, e também mandar e fazer o que cada um quisesse fazer, o que lhes agradasse. Deus disse a Moisés: você se aparta dele, já tive o suficiente disto. Aí ele escreveu um homem com uma mensagem. E recorda, em Judas fala a respeito da mesma coisa nos dias finais. Isso é correto. Judas não é Judas Iscariote, mas o livro de Judas, antes do Apocalipse. Isso é certo. Eles pereceram na contradição de Corá. E sabemos também o que aconteceu com Corá e o restante daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus, daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram. Agora, os quais questionaram, vejam, questionaram o que diz aqui: estão representados em Datã, Abirão e Corá, todos que questionam. E em todos os tempos tem pessoas assim que gostam de questionar. E ele escreveu: pereceram. E escreveu a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. Agora, vamos observar a Deus no pastor profeta, nos mostrando os seus futuros planos na próxima voz do seu sinal. Agora observa, vemos aqui. Agora, vamos observar no próximo sinal. Agora, observa, ele foi enviado a seus irmãos em escravidão, sob servidão, com uma mensagem de liberação, com o sinal dado por Deus para provar as suas reclamações. Aí ele escreveu jubileu. Israel foi pela sua mensagem. Eles creram, cada um deles creram, mas no tempo do entardecer, eles foram pelos milagres, mas no tempo do entardecer, quando eles redissessem, ele deu sua mensagem. Era diferente. Todos que não creram naquela mensagem morreram. Aí ele escreveu a mensagem do juízo que viria, o sinal. Isso é correto. Qual foi a mensagem? A mensagem foi do juízo que viria ao entardecer. O tempo de entardecer saiu através do campo de Israel para investigar se o povo tinha crido a mensagem do seu pastor profeta. E todos que não tinham crido pereceram. Aí escreveu: pereceram. Agora vejam nessa outra mensagem titulada Tempo de preparação para receber a promessa. Aqui nos diz assim: e observa que quando o Senhor ascendeu, eram mais de 500. Depois ficaram somente 120. E já vamos ver por que ficaram tão poucos. Entre todos os 500 e pouco que havia, ali estavam os dois grupos, crentes verdadeiros e crentes manufaturados, ou seja, fátuas, virgens fátuas. Mas o profeta disse que o que faz a separação dos três grupos é a palavra. Sempre é a palavra. Isso está aqui em uma porção do livro de Citas, no parágrafo da página 9b, no parágrafo 81, aí nos diz assim: mas quando um homem é nascido no mundo,
Quando nasce no mundo para um crente, ele se converte em um nazireu. Quando se aparta de qualquer coisa que seja contrária à palavra, uma separação total. Em cima eu escrevi, um nazireu é igual a uma pessoa que se aparta de toda coisa contrária à palavra. Jesus disse, eu vim separar o homem da sua esposa, a romper uma família. E aquele que não pegar a sua cruz e não me siga, não é digno de ser chamado meu. Uma separação de todas as coisas, de qualquer coisa, da igreja, da comunidade, das crenças, da família ou de qualquer coisa que se interpõe entre você e o crer toda a palavra de Deus. Se a sua alma não acentua cada palavra para essa hora com um amém, isso significa que tem algo errado em algum lugar. Você necessita uma separação. Aí do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. E em cima escreveu a alma da pessoa e a alma da igreja. E a alma das virtudes, que é o amor divino, Cristo. A alma e o sentido. Com a alma dizer amém à palavra. Com a alma dizer amém à palavra. Depois daí também desenhou uma pedrinha angular e embaixo também a parte de baixo das eras. Agora vejam nesta mensagem os ungidos do último dia. Na página 43 desta mensagem nos diz assim: observe os ungidos. Somente a palavra os separa. Não sinais, não. Farão os mesmos sinais, mas a palavra é a que os separa. Ou seja, que antes de tudo isso que foi visto, sinais, milagres internacionais, primeiro vem essa separação. E o que faz essa separação é a palavra. Certamente, todos profetizaram, todos fizeram isso e aquilo, com certeza, tudo igual. Jesus disse que fariam a mesma coisa, mas a palavra é a que os separou. Observa, não será sinais. E do lado direito desenha uma estrela de Davi. Ou seja, o que antecede a esses sinais é a palavra. Agora, continua dizendo. Aqui o profeta disse que quando o sobrenatural é manifestado, disse que produz 3 grupos. E que em toda congregação tem 3 grupos. Página 154. Do livro de Citas. Parágrafo 1380. Diz, o que é aquela atração lá em cima na montanha? É Deus fazendo história e Deus cumprindo profecia. Isso sempre causa uma atração e faz todos os críticos subirem, os abutres e as águias também. Todos eles se reúnem para ver o que está acontecendo. Alguns por curiosidade, outros vêm para encontrar falhas, enquanto outros vêm a criticar. Tem todos os tipos, de todos os tipos se reúnem. Aí tem de tudo. Agora, para isso, esse anjo da colheita, esse anjo cefeiro, é enviado com esses ministérios para realizar essa separação. Em cima escreveu: a atração é Deus fazendo isso. A atração é porque Deus fazendo história e cumprindo a profecia. Agora continua dizendo, mas também diz que o que separa os 3 grupos é a própria palavra. Na mensagem Reconhecendo o Dia e Sua Mensagem, aqui na página 16 nos diz assim, desta mensagem:
para que seus profetas possam ser revelados nesses últimos dias, não pode fazer por meio da festa das trombetas. Falando por meio de Oséias, ele disse a Israel: eu cortei. Em outras palavras, ele diz: eu os separei por meio dos profetas. Desta maneira, Deus reclama a seu povo. Ele os separou dentre o restante das nações. Agora aqui vou fazer uma pausa e regressar para colocar um parênteses aqui, que eu passei despercebido, porque diz assim: para que esses profetas possam ser revelados nesses últimos dias, e entre parênteses ele escreveu. Isso aqui ele falou do que vinha falando mais atrás. Vou ler nessa parte. Para que esses profetas possam ser revelados nos últimos dias por meio da festa das trombetas, ou seja, que é por meio da festa das trombetas que realiza esse trabalho. A festa das trombetas é uma festa que mostra o juízo divino. Falando por meio de Oséias, ele disse a Israel: eu cortei. Em outras palavras, ele diz: eu os separei por meio dos profetas. Desta maneira, Deus reclama a seu povo. Ele os separou dentre o restante das nações. Com que? Com sua espada de 2 fios, sua palavra. Ele separou sua nação dentre as nações por meio dos profetas, sua palavra vindicada. Assim também ele separou sua noiva dentre as denominações, com sua palavra. Aí ele escreveu: Elias. Foi prometido em Malaquias capítulo 4 que aconteceria nos últimos dias. Separou sua noiva, a cortou entre as demais igrejas, como quando o profeta separou Israel. Se separem dos demais. Ali ele escreveu: Deus corta, separa seu povo por meio de profeta. Deus os reclama por meio de profeta. Deus faz essa separação e faz essa reclamação por meio de profeta. Agora continua dizendo, ou seja, quando aplica a palavra e coloca as condições que ele estabeleceu e cumprem, ou seja, quando tem condições que ele estabeleceu para serem cumpridas, vejam, então aí acontece o corre, não, isso aí não vai, isso não vai comigo. Veja, no livro de Citas, na página 111, então aí é que realiza a separação. Página 111, parágrafo 973, diz assim: mas Jesus viveu em um mundo que ninguém conhecia e nem entendia. Ele era uma pessoa bem estranha, viveu em um mundo ou uma atmosfera de fé perfeita no Deus perfeito, o qual era Ele mesmo. Se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, o qual somos, então seríamos como místicos para os do mundo. As pessoas não nos entenderiam. Caminharíamos no Espírito e faríamos o que o Espírito dissesse e pararíamos de fazer o que o Espírito nos proibisse. Vê? Então, quando o homem vive pela fé e caminha pela fé, a substância, então ele está separado de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então, estamos chegando ao material para formar a noiva, quer dizer, as condições para ser raptados. Porque temos que chegar às condições para que? Para ser raptados. É para o próprio bem do escolhido. Aí desenha uma pedra angular e as eras do lado direito, na parte de baixo aí, na margem do lado direito. Continua dizendo, ou seja, quando aplica a palavra e coloca as condições que ele estabeleceu e as cumpre, o restante vai embora, porque não querem preencher as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu. Para receber o quê? Aí lemos, para receber a bênção do rapto, ser raptado, ou seja, ser transformado e depois raptados.
Agora vejam na mensagem os 3 tipos de crente, na página 24, embaixo na 23. Vemos que esses atuam como seu pai, Judas. Ali estava Pedro e os demais apóstolos, que eram os crentes verdadeiros. E lá estavam os 70 que representam os incrédulos. E Judas ainda estava ali com eles, o qual era o crente manufaturado. O que esses fazem? Esses são os que permanecem até que possam encontrar algum erro. O tempo todo estão procurando as falhas para ver como poderá a coisa. Estão procurando para ver se é um truque ou alguma coisa de magia. Simplesmente estão esperando uma oportunidade para vendê-lo. Ou seja, procurando uma escapatória, estão procurando uma escapatória, enquanto o incrédulo não espera. Ele condena o assunto e vai embora. Esse é o que vai embora mais rápido. O manufaturado é o que fica até o final. Como eu dizia, é como algo que fica aí, sabe, perturbando até o final. Do lado direito ele escreveu, o incrédulo vai embora. E o crente manufaturado é igual os Judas. E pelo contrário, o crente, aconteça o que aconteça, de todos os modos, ele crê porque é a palavra. Crê porque você é a palavra. E ao escutar a palavra, então vai querer no que você é. Você crê porque você é palavra e, consequentemente, portanto, você crê na palavra. Ou seja, você está crendo em você mesmo. Vê? Também. Porque você é palavra. O incrédulo vai embora quando escuta a primeirinha coisa que não gosta. Aí é quando ele mostra suas cores, mostra que é um incrédulo. João disse, saíram de nós porque não era dos nossos desde o princípio. Aí está respondida a pergunta para alguns, que perguntam, por que fulano foi embora? Bom, porque não era dos nossos, tão simples assim. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Em cima ele escreveu, os que vão embora saíram de nós porque não eram. Quando o irmão Branham viu esse grupo, e esse grupo aí está representando também todos os grupos na América Latina e no mundo inteiro, mas ele viu aqui, em específico aquele grupo ali, todos que no fim do tempo estariam prontos para receber a promessa da transformação. João disse, saíram dos nossos porque não eram dos nossos desde o princípio. Eles começaram conosco, vê que começa, muitos começam desde o começo. Até falam, eu já tenho mais de 50 anos aqui. Bom, e agora onde está? De que lhe serviu? De nada. 50 anos perdidos e ainda mais os que vai perder agora para diante. Mas isso já é predestinação. O importante é você. Como você está diante de Deus e quem você é. Paulo disse, quem os engravidou, quem os confundiu para que não conhecesse a verdade? Saíram porque não era dos nossos. Então veja, Judas teve desde o princípio um ministério tão grande que teve. Vocês vejam para onde ele se foi e para onde ele recorreu. E o ladrão que estava na cruz, ele recorreu para onde? Ele recorreu a quem? O último recebeu uma grande bênção, o último ladrão na cruz. Versus Judas, que esteve o tempo todo ali, até mesmo expulsando o demônio de pessoas e tudo, e muitas coisas. Ou seja, de que ele serviu? De nada. Ou seja, foi ao lugar de onde tinha vindo. Quando esses veem a palavra correndo perfeitamente, eles querem aprender algum tipo de truque que eles possam fazer também. Mas vocês vejam, o crente verdadeiro não duvida nada.
Eles acreditam, creem no que está escrito na palavra e seguem para diante. É assim. Fique sempre com o que está escrito. Por isso, como foi falado, que Deus estaria cumprindo sua segunda vinda, falou através do reverendo William Branham, ele disse, assim como ele disse, assim é. Se não estiver escrito, então se aparta, sem importar o que esteja acontecendo. Tem que estar escrito. E quando eles veem essa palavra escrita e a creem, quando eles veem a Deus movendo em sua palavra e vê a hora e a mensagem e o tempo, então caminha com isso, caminha para diante. Agora aqui ele continua dizendo, porque lhes é loucura, lhes é escândalo, porque essas são coisas novas que não tinham sido feito antes. E como são coisas novas, é difícil virar essa esquina. Como era, como dispensação, como indivíduos, de coisas que vinham sendo feitas e mudar isso. Olha, aí vem as críticas, as pessoas que escarnecem dessas mudanças, mas vejam a nós, isso não produz efeito em nós. Mas bem, vamos preenchendo essas condições, porque o que desejamos são as promessas para esse tempo. Custe o que nos custar, faremos. Como eu li há pouco uma mensagem que ele diz, que fala, isso aí antes era assim, assim. A mim não me importa como ele era. A mim o que me importa é onde esse véu se esconda, o que está atrás desse irmão ou dessa irmã. Isso é o que importa a mim. Não, mas era assim, assim. A mim não me importa quem era, me importa quem é agora, nesse momento. Agora você procura quem você é. Eu já sei quem eu sou. E você? Você sabe quem você é? Bem, mas para preencher as condições, para receber o que Deus prometeu, tem que preencher essas condições, porque para tudo tem os requisitos, vem? Agora, vamos continuar na mensagem que estávamos lendo, a espada do rei, continua dizendo. Vamos aqui um momentinho, porque tem outro lugar, para que eu não passe sem despercebido por mim. Eu vou ver nessa mensagem, na página 35 da mensagem, os 3 tipos de crente. Vamos ver uma partezinha aqui também, que nos fala da palavra fazendo a obra de separação. Vamos ver embaixo na página 35. Isso é o que separa, sempre separa esses 3 tipos de gente, de crente, a palavra. Ele escreveu aí, a palavra separa as 3 classes, os 3 tipos. Em cada era foi assim, desde o princípio. Quando Deus manda algo em cena, o que está claramente identificado em sua palavra, tem aqueles que seguem, que reclamam ser crentes, e certamente são. Esses são os que por nenhum motivo voltam atrás. Eles creem a palavra. Aí ele escreveu, o crente não volta atrás por nenhum motivo. O crente, e você fala, eu não volto atrás por nenhum motivo. O crente não volta atrás por nenhum motivo. E por quanto a gente fica na palavra, eles creem. Agora, com a outra classe, sim, tem algo diferente do que eles creem. Não importa quantas identificações tenha da parte de Deus, eles dirão, bom, eu não sei o que falar disto. Isso é o incrédulo. Ou o que será? Ou você é um dos que segue o ministério até achar um momento oportuno. Aí estava falando do incrédulo, agora vai falar do manufaturado. Ou você será um dos que segue o ministério até achar o momento oportuno para dizer, aqui está a falha. Um Judas capaz de meter a costa nas costas, como ele fez. Um Judas capaz de meter a faca na costa, como ele fez. De frente e depois pelas costas, falando um montão de coisas. Cada um certamente viveu isso. Eu vivi isso. Mas vejam, ele sempre me dizia, siga adiante.
E não preste atenção a isso. Agora que a gente entende muitas coisas, de o porquê Ele nos cuidava e que agora estamos aqui em pé diante do Filho do Homem. Essa é a maior bênção. Por isso agradecemos a Ele que nos cuidou, nos guardou, para que nenhum espírito contrário entrasse em nossa vida, senão que Ele, por sua misericórdia e por sua graça, nos perdoou, nos justificou, e Ele sabe que tem honestidade no nosso coração. Teve a limpeza no nosso coração, abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, aqui estou, esse sou eu. Não existe nada de dúvida e de incredulidade em mim. E se tiver algo, me mostra para tirá-lo também. Eu estou colocado aqui para preencher tuas condições, teus requisitos, porque eu sei que sou um filho de Deus, que serei transformado. Quando você fala assim com propriedade, essa promessa é minha. E quando apontam para você e falam: não, você também é isso porque você era isso. Não, isso era antes. Agora, quem sou eu agora? Não me assinale para trás. Eu nem me lembro daquilo. Está falando de quê? Porque não me lembro. Não, tal coisa, veja aqui, isso, olha aqui. Não, eu não sei nem de que você está me falando. Mas aqui você estava comigo quando fizemos isso. Está falando de quê? Eu não me lembro de nada disto. Agora me fala de agora. Diz-me o que sou agora. Me diga do que sou agora. Alguém que possa dizer: eu sabia que cedo ou tarde isso viria à luz, vê? Porque rapidamente começam a tirar coisas das pessoas. Ali está. Assim atua o crente manufaturado. Ou seja, na parte final começa a tirar os paninhos sujos dos irmãos. Olha, ele fez isso, fez aquilo. Olha, esse é o crente manufaturado. Exatamente assim. E vemos claramente na Bíblia. Isso não aconteceu ali? Quando o entregaram a Jesus? É porque ele disse: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Então vejam, pegava o que ele tinha falado e dizia: esse é um amigo de publicano e rameiras também. Vê, expondo aí a vida de Jesus. Agora veja, continuando na mensagem que estávamos lendo, a espada do rei. Quando vermos a mensagem de Deus nesse homem e escutarmos a mensagem deste homem, escutarmos a mensagem que esse homem estará trazendo, então estaremos vendo a espada de Deus, a espada de 2 fios, a espada do rei, a espada de 2 fios, na boca do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Não estarão vendo uma espada literal, mas uma espada espiritual, que é a palavra de Deus, que é os trovões, é a mensagem do anjo forte do Apocalipse 10. Agora, vamos parar aqui nessa mensagem antes de continuar. Nessa outra mensagem, os genes da palavra, olha, ali nos diz assim: se na chuva do ensinamento dos trovões, do Apocalipse capítulo 10, sem a chuva dos trovões do Apocalipse 10, nenhuma pessoa poderá receber a fé para ser transformado, não poderá receber a fé para ser raptado, e também os mortos em Cristo não poderão receber a fé para serem ressuscitados. Sem a chuva do ensinamento dos 7 trovões, do Apocalipse capítulo 10, ou seja, essa espada de 2 fios é a voz dos 7 trovões por meio desse anjo forte do Apocalipse 10. Agora, ele diz que sem essa voz, se a pessoa não a escutar, não poderá ser transformada, porque não poderá receber a fé do rapto, da qual na página 82 do livro de Citas, vejam, no parágrafo 696, nos diz assim: olha onde estavam as vozes nos trovões, não no céu, na terra. E desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Ou seja, os trovões está
Os trovões estão na era da pedra angular. Os trovões nunca foram falados do céu, foram falados na terra. Depois que tudo for completado, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está pegada ao livro, que não foi revelada e nem está escrito no livro. Oh, Deus, gostaria de poder conseguir isso nas pessoas e atualmente pudessem reticência. Não falhem, por favor, não desta vez. Estou me preparando para deixá-los, não falhem. Se algum tempo ouviste, ouça. Antes de continuar em cima aqui no parágrafo, ele escreveu: as vozes dos trovões estavam na terra, é igual por profeta. Esses selos são a parte de trás do livro, e no tempo que o 7º anjo está tocando, todos os mistérios que estão no livro são terminados. Imediatamente o livro que estava aberto e escrito por dentro é fechado. Os mistérios de Deus são consumados. E esses são os mistérios de Deus. A partir da igreja, todas essas coisas. Agora, quando ele começar a tocar, o mistério será consumado. Agora, observa. Então, será o tempo para que as vozes do 7º selo, ou seja, as vozes do 7º selo, do Apocalipse 10, sejam reveladas. E aí, escrito por dentro e fechado, aí onde fala assim: desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo e escreveu as vozes do 7º selo. Na margem em cima. Do lado esquerdo para cima, do lado direito para cima, escreveu também: os 7 trovões, as vozes do 7º selo. Isaías 61, versículo 2. Na página 88 do livro de Citas, na 751, ali também nos disse assim: nesta porção aqui, que é do livro de Citas, que é um extrato do livro Os Selos, diz assim: mas pensem, agora, ele escreveu isso, e quando ele ia escrever sobre esses outros 7 trovões, ele disse: não escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo que ele visse, ou seja, João. No livro do Apocalipse, ouvemos. Mas quando esses 7 trovões aqui em Apocalipse 10 foram revelados, ele disse: não os escreva. Não escrevas. Não escreva. Absolutamente, são mistérios. Nem nós sabemos o que é. Na minha opinião, eles serão revelados rapidamente. E escreve os 7 trovões do lado direito. E quando isso for feito, dará fé para esse rapto de graça para essa igreja. Quando o que for feito? Quando dará fé para o rapto? Quando esses 7 trovões tenham emitido suas vozes. E quando isso for feito, ou seja, ouvir esses trovões, quando isso for feito, ouvir esses trovões, dará fé para esse rapto de graça para a igreja. Aí escreveu: fé de rapto. Nós somente movemos através de tudo que conhecemos e temos observado tudo através das dispensações e vimos o mistério de Deus, vimos o aparecimento do grande recolhimento da noiva nos dias finais, mas aí dentro ainda tem algo com o qual não podemos nos iluminar. Mas eu imagino que quando esses mistérios começarem a sair, Deus disse: detenha-te agora, espera um minuto, eu revelarei naquele dia. João, não escreva, absolutamente, porque eles tropeçarão. Escreveu no livro de Citas, eles tropeçarão com isso, no livro Os Selos. Somente deixa passar. Eu revelarei naquele dia, quando eles tiverem motivo para ver, ou seja, quando eles tiverem necessidade de saber. E em cima escreveu: os trovões é igual, darão a fé do rapto. Agora, nessa mensagem, o Evangelho regressará aos judeus. Veja, ele nos disse:
E quando estiver plenamente manifestado a terceira etapa, no cumprimento da visão da capa, aí os trovões estarão emitindo suas vozes. Então, onde é que os trovões estariam emitindo suas vozes? Quando estiver cumprindo a terceira etapa, no cumprimento da terceira etapa. Isso foi em 2014. E quando estiver plenamente manifestado a terceira etapa, no cumprimento da visão da capa, aí os trovões estarão emitindo suas vozes. Será uma necessidade para os escolhidos escutar e estar conectados desde esse lugar que o reverendo William Branham viu, que foi mostrado onde tinha pregação e tinha várias coisas. A igreja noiva terá que estar conectada aí? Claro que sim, porque se ele disse que aí é que os trovões estariam emitindo suas vozes, que daria à igreja noiva a fé do rapto, então tem que estar conectados com o lugar onde a fé do rapto está sendo dada. Está sendo transmitida. E disse que muitos nem saberá que isso são os trovões, pela forma tão simples que Deus ia cumprir, e está cumprindo. Diz, aí os trovões estarão emitindo suas vozes. Onde? Na visão da capa, no cumprimento da visão da capa. E o que contém as vozes de Cristo, o leão da tribo de Judá, clamando como quando ruge o leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. É o mistério do 7º selo, o mistério da sua segunda vinda, da segunda vinda de Cristo. Na página 92 do livro de Citas, no parágrafo 792, nos fala assim, começa na página 21 embaixo. Agora recordem, a primeira era da igreja era a era do leão. Esse era o leão da tribo de Judá, Cristo. A sua própria influência de vida tomou essa era. Esse era o primeiro animal que representa o poder que conquistou por voz humana. Do lado direito desenha uma estrela de Davi e escreveu em cima: leão é igual poder por voz humana. Ou seja, os trovões seriam emitidos sendo falados por voz humana. Na página 62 também, nos diz no parágrafo 541, aí nos fala de todo esse plano que Deus estaria realizando. Deus tem um plano. Fora desse plano, não importa quanta sabedoria está por trás, quantos edifícios finos de milhões de dólares, e quantas escolas de teologia, e quantos homens santos, e santo isso, e santo santo. Não faz diferença de nenhuma forma. Se uma palavra da Bíblia de Deus for negada, isso é do diabo. Ele é do diabo. Em cima ele escreveu: Deus tem um plano, um projeto. E esse é o plano que Deus tinha para esse tempo, que no cumprimento da visão da capa, vejam, Deus mostrou ao irmão Branham o seu plano, o seu projeto, o projeto final. Aqui é onde Deus estaria realizando a sua obra final. O transportou a essa folha desse projeto, a essa folha do projeto, o levou lá e lhe mostrou o que estava acontecendo. É como no projeto, o projeto de uma casa. Veja, aí começa com as sapatas, o terreno, a sapata, todo o alicerce, e continua passando as folhas, continua vendo as colunas, e aí depois da sapata, o piso, as colunas, a parede, depois vê o teto, e vê o projeto da eletricidade, o plano, as janelas, as louças, as portas, a lâmpada e tudo que vai aí. E chega a uma das folhas que até já tem as plantas, o arquiteto coloca no desenho aí até as plantas, coloca tudo e até coloca as pessoas. Vejo que algum projeto coloca até as pessoas, até as crianças brincando aí no projeto. E vamos dizer isso, que o irmão Branham foi levado a essa última folha, quando a igreja noiva já estava nos seus últimos dias.
já para Deus habitar nesse lar, nessa casa, em toda a sua plenitude. O que faltava depois na outra folha era somente a chave para entrar na casa nova. E Deus está por entrar a nossa casa, porque Deus a está terminando. Estamos nos acabamentos finais. E no acabamento final tem que ser alguém de acabamento para finalizar essa construção bem feita. Um detalhista, e um único detalhista que nós conhecemos desde o princípio é o Espírito Santo. Ele é o que está nos detalhando cada detalhe do nosso ser. Agora aqui continua dizendo, no que estávamos lendo, a espada do rei. Disse, portanto, essa mensagem, esse ministério operado, isso é a terceira etapa. E essa terceira etapa, o lugar final onde ele se manifesta, é como foi mostrado na visão. Muitas pessoas não conseguem compreender que Deus leva o seu projeto de uma forma, realiza o seu projeto de uma forma progressiva, até que o leva à total perfeição. Aqui na mensagem, vamos ver na mensagem o rápido, na página 35 desta mensagem, nos diz assim. Embaixo na 35, vocês ouviram a mensagem outro dia, tentando fazer o serviço a Deus fora da sua vontade. Davi era o rei ungido e todas as pessoas estavam gritando que estava bem fazer isso, mas ele não tinha consultado com o profeta de Deus e por isso um homem morreu. E toda coisa não serviu para nada. Nunca tente fazer um favor a Deus. Espere até que as coisas aconteçam conforme o plano de Deus. Na terceira etapa, não pode adiantar. Nenhuma pessoa pode adiantar. Tem que ir no passo do Espírito Santo. Do lado esquerdo para cima escreveu: não tente tomar o lugar do pregador. Não tente tomar o lugar do pregador. Eu vou fazer essa grande coisa, vou começar isto ou aquilo. Ele disse, nunca tente fazer um favor a Deus. Espera até que as coisas aconteçam conforme o plano de Deus. A pessoa dizendo, eu vou fazer... Tem pessoa que diz, eu vou fazer essa grande coisa, eu vou fazer isso ou aquilo. Toma cuidado, irmão. Davi não fez aquilo por ignorância. Natã estava no país naqueles dias, mas não foi consultado por ninguém. Davi consultou os capitães de centenas de milhares e todas as pessoas estavam gritando e tendo sensações e dançando. Tinham todas as emoções religiosas. Mas tudo aquilo não estava na linha e na ordem da palavra de Deus e falhou. Qualquer outra coisa que não estiver na linha e na ordem da palavra de Deus perecerá. Somente a palavra de Deus permanecerá para sempre. Esse me escreveu, espere até que as coisas aconteçam conforme o plano de Deus. Ou seja, não podemos fazer as coisas mesmo as fazendo com boa intenção. Mas se não estiver conforme a vontade de Deus e as condições de Deus, não vai sair bem. Melhor esperar que seja o Espírito Santo o que nos guia. Do lado esquerdo ele escreveu a linha e a ordem. Tem uma linha traçada e tem uma ordem traçada. Em cima escreveu, espere até que as coisas aconteçam segundo o plano de Deus, conforme seu programa. Agora aqui ele continua dizendo, muitas pessoas não conseguem compreender que Deus realiza seu plano de uma forma progressiva até que o leva à total perfeição. E que Deus pode mostrar a uma pessoa uma parte ou uma porção do seu plano
Ou Deus poderá mostrar algo que estará acontecendo em sua obra em um dia ou em uma semana. Mas essa pessoa não saber o que aconteceu na semana anterior, ou o mês anterior, ou o ano anterior na obra de Deus. Nesse plano progressivo que Deus estava realizando. Na página 62 do livro de Citas, aqui nos habla que Ele sempre obra por meio de seres humanos. Aqui nos fala que Ele sempre atua por meio de seres humanos e que também o diabo trabalha ou atua por meio. Aqui na página 62, parágrafo 547, veja, diz assim: tanto como temos aqui o diabo, que quase não causa dano, a não ser que ele possa ter alguma coisa com que trabalhar. Ou seja, o inimigo necessita alguém através da qual trabalhar, atuar. Agora, por quê? Diz que o diabo será atado por 1000 anos. Você pode pensar que estará assim, atado por 1000 anos. O diabo é atado por 1000 anos, amarrado, porque não terá pessoa através das quais trabalhar. Portanto, estará atado. E depois do milênio, quando acontecer essa ressurreição geral, o diabo volta a atuar novamente, é desatado aí. Por que será desatado? Porque poderá atuar nas pessoas que tinham enganado antes. Vocês lembram aqueles diabos que foram expulsos da legião? Eles querem fazer mais travessura, assim que eles queriam entrar nos porcos. Assim que diabos têm que ter alguma coisa com que trabalhar. Em cima escreveu: o diabo não causa dano se não tiver com quem trabalhar. Do lado esquerdo ele escreveu a serpente, Caim, Judas, o anticristo, a besta. E escreveu 2 ou 3 escrituras aí. Alguém por meio das quais trabalhar. E este é o mesmo modo que Deus faz também. Ele tem que nos ter. Ele está dependendo de nós para atuar, trabalhar através de nós. Aí ele escreveu: a cabeça necessita um corpo para atuar. Agora sigue dizendo aqui. E quizás e continua dizendo: e talvez para qualquer pessoa que não entenda isso, poderá olhar atrás e dizer, bom, aqui eu não vejo essas coisas que foram vistas que estaria acontecendo. Ou seja, que vão dizer que o que está acontecendo não é o que o irmão Brian está vivendo, vamos dizer. Na mensagem, aí também os 3 tipos de crentes, na página 18, desta mensagem nos diz assim: ali está, é o Espírito que dá vida à palavra, é o Espírito, não credo, é o Espírito Santo que vivifica a palavra, e deste modo chega a ser algo vivo, algo que você vê pela fé. E sabe que é assim, porque a palavra assim diz, e o Espírito vivifica a palavra a você. E vemos que ao fazer isso, os incrédulos, quando a gente fala algo que eles não concordam, eles vão embora dizendo: eu não tenho que crer isso. Isso mesmo está chegando a ser tão notório no mundo hoje em dia. A gente começa a dizer algo e todo mundo chega. Tenho visto isso nas campanhas. Chegam grandes multidões. E quando ficamos de pé e começamos a falar algo, fica vendo e esperando por poucos momentos. E quando começamos a falar, Jesus Cristo se identificou como Messias porque ele foi o profeta, ao falar isso, alguns vasos que se consideram cheios vão embora. E o que é? É porque são incrédulos. Aí escreveu: os incrédulos vão embora. E você me dirá: você está supondo isso? Isso não é certo, eu não sou culpado disso. Eu estou dizendo exatamente o que a Bíblia diz aqui nesta porção.
Eles eram incrédulos e foram embora, mesmo que eram discípulos. Mas isto que ouviram era contrário ao que eles criam. Diziam: quem poderá crer tais coisas? Eram fariseus e saduceus que tinham saído de suas organizações e tinham se unido ao Mestre. Agora vejam isso. Quando o sobrenatural é manifestado, isso produz 3 tipos de crente. Aí escreveu: quando o sobrenatural é manifestado, produz 3 tipos de crente. Assim aconteceu no Egito. Lá também apareceu o incrédulo e o crente e o crente manufaturado. Assim que lá também estavam os 3 tipos. Aqui tem escrito o suficiente para continuar a noite inteira. Se tivesse que explicar como é isso. Onde quer que olharmos, vemos esses 3 grupos. Sempre aconteceu assim. Agora, vamos observar esses 70. Eles saíram da presença do Senhor porque os seus ensinamentos não estavam de acordo com o que eles pensavam que era a verdade. Mas nós não nos corresponde pensar nada. O importante é o que ele fala, o que ele diz. Temos que renunciar ao nosso próprio pensamento e dizer somente o que ele diz. Assim é a verdadeira confissão. Confessar significa dizer o mesmo. Aí ele escreveu: renunciar o nosso pensamento. Assim é a verdadeira confissão. Confessar significa dizer o mesmo. Se eu confesso algo que aconteceu, então teria que falar exatamente o que aconteceu. Essa é a verdadeira confissão. Ele é o pontífice da nossa confissão, ou seja, da nossa profissão, nossa confissão, dizendo o que Deus disse. E assim tudo estará correto, porque estaremos simplesmente repetindo a palavra de Deus. Agora, aqui ele está nos dizendo que as pessoas dirão: mas é que eu não vejo essas coisas que foram vistas que estariam acontecendo. E continua dizendo: mas é que quando Deus mostrou ao precursor da segunda vinda, quando ele lhe mostrou a visão da carpa, e foi colocado neste lugar, e ele viu as coisas que viu, isso foi em um dos cultos. Mas e os demais? E os demais? E os demais? E os anteriores? E os que vieram depois deste? No livro de Citas, na 4A, vejam, ali nos fala também. Na página 33, parágrafo 33 da página 4A. Ele disse: deixa-nos ver você pegar o pão e alimentar 5.000 e deixa-nos te ver converter a água em vinho. Eu disse: estamos em nossa infância, estamos subindo. E assim que nós tirarmos vocês, um montão de fanáticos formais, tirar vocês fora do caminho, vejam, aí já está a separação. O que viemos falando. Montão de fanáticos formais fora do caminho, estaremos fazendo isso, vê? Depois então que estará realizando isso. Reticente, sim. Se pudermos tirar vocês, um montão de incrédulos fora do caminho o bastante para ter Deus movendo no meio da multidão, me dê uma igreja. Aí vai citar essa escritura. Vocês viriam tais coisas tomar lugar. Estamos subindo. Veja os milagres de Jesus. Começaram da mesma forma e continuaram subindo, finalmente, para a ressurreição dos mortos. Embaixo escreveu a ressurreição e a capa. E em cima escreveu os milagres em forma progressiva. E tudo vai desembocar na ressurreição. Vejam como se move. Fala ali no livro de Citas. Em uma porção do livro de Citas. Veja como se move a ressurreição. Ou seja, que tudo vai culminar na ressurreição e na transformação de nós, os que estamos vivos. Vamos ver na página que nos fala da ressurreição. Página 12, parágrafo 96. Diz assim: muitas vezes está escrito entre linhas: quando obtivermos a nossa carpa grande e a levantarmos em algum lugar, então vamos tirar um tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas.
observa a ressurreição e as coisas como se movem ali. Nós vamos estar olhando, observando a esses que vão ressuscitar. Observa como se move. E em cima escreveu, na carpa é igual à ressurreição. Voltar a ver novamente os nossos seres queridos, que já sentimos saudade, estamos com saudade. Os que partiram e faz já mais tempo, nós já sentimos saudade. E os que partiram mais perto agora, também. Ou seja, é o tempo que é curto para voltar a vê-los. Imagina no tempo de Paulo Irineu, Martinho Colombo, Lutero. Deles não tem nenhuma pessoa viva, familiares, mas nós sim. Temos pessoas que partiram, mas que voltarão em breve. Agora continua dizendo, ele esteve antecipadamente em um deles, e outros estarão em todos. Bem-aventurados os que têm estado em todos, estão neste e estarão nos demais. Esses são bem-aventurados. Os que podem estar em todos, então poderá falar do passado, como foi no passado, ou seja, poder falar, tivemos uma atividade em La Florida, tal dia ali, tivemos tal mensagem. E tivemos uma grande porção da palavra. E aconteceu isso e saudei fulano que fazia tempo que não via. E um familiar que também fazia tempo que eu não via, eu fui e consegui vê-lo ali. Ou seja, poderemos falar do que aconteceu. E os que não sabem o que aconteceu. Podem falar do presente. Ou seja, podemos falar de hoje. E depois de esperar também o futuro e ver o que acontecerá, então terá um quadro mais amplo de tudo, porque estará em todos. Que Deus nos permita estar em todos, todos e cada um de vocês aqui presentes e os que estão em outras nações. Que Deus permita que permaneçam vivos para continuar vendo a terceira etapa em ação. Então estarão vendo o quê? Essa terceira etapa, essa espada do rei. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 16, vejam, nos diz assim, embaixo. Quando você lê, no princípio Deus criou, ali está Cristo, e desde lá até o Amém, no Apocalipse 22, 21. Toda palavra testifica de Jesus Cristo. Então, esses livros que agregaram como o segundo livro de Daniel, o livro dos Macabeus, o Purgatório de Ais, essas coisas não são mencionadas nas Escrituras, isso não enquadra com o demais. Não existe lugar para purgatório na Bíblia, não tem lugar para a intercessão dos santos, não tem lugar para essas coisas, não tem lugar para as denominações, não tem lugar para os credos fora da Bíblia. Então, quando você vê essas coisas, então vê que nem estão no quadro. Por isso que as pessoas acrescentaram essas coisas e pôs a perder o quebra-cabeça. Não consegue fazer enquadrar o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, se tudo estiver bem colocado, então temos o quadro completo da queda, da caída e da regeneração. Vemos tudo quanto à criação e o plano completo de Deus, tudo revelado cabalmente em Jesus Cristo. Amém. Ou seja, do Gênesis ao Apocalipse. Aí ele escreveu ter o quadro completo, tudo está em seu lugar, cada coisa e cada linha. Não tento sacrificá-los, mas tento montar o quebra-cabeça. Hoje temos quadros que são verdadeiramente horríveis, reclamam ser crentes, mas no quadro deles tem a vaca comendo pasto em cima da árvore. Aí ele escreveu vaca. Ou seja, tem muitas interpretações da palavra, um quebra-cabeça montado aí com patas para cima que não entende. E a gente fala assim, é sério que estão pensando que isso vai cumprir assim, assim? Não, na verdade é que esses aí são os que montam o quebra-cabeça com a vaca em cima.
pobre vaca comendo lá em cima. E isso sim, não serve. E também dizem, bom, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em certo sentido. Mas não desta maneira, não assim. Assim lançou a perder, pôs a perder o quadro. A Bíblia fala que ele é o mesmo, e ali escreveu o quebra-cabeça. Agora vejam aqui, nos escreveu, se tudo estiver bem colocado, teremos o quadro completo. Se tudo estiver o quê? Bem posto, bem colocado, ou seja, até mesmo em nossa vida, tudo bem colocado, preenchendo essas condições, esses requisitos. Continua dizendo, vemos que a terceira etapa é a espada do rei, e vemos que os trovões também é a terceira etapa, e vemos que o ministério desenvolvido no quarto pequeno de madeira, de aproximadamente 12 por 20, o que acontece ali, tudo o que está acontecendo ali, o ministério que se desenvolve ali, também é a terceira etapa. Ou seja, que a terceira etapa também é esse ministério. Onde quer que esse ministério estiver, está a terceira etapa. Hoje, em La Flórida, Santiago, Chile, está a terceira etapa. Está sendo manifestada a terceira etapa, vem? Agora, então, podemos ver a espada do rei. Onde? Em um pequeno quartinho de madeira sendo operado. Preenchendo as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu. E com amor dizemos a Deus. E de Deus recebemos. De Deus recebamos toda essa palavra para preencher essas condições e dizemos, Senhor, me ajude a preencher essas condições, porque eu desejo receber as promessas, ou seja, eu desejo receber o que tu, Senhor, prometeste para esse tempo. Portanto, continuemos preenchendo as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu, que é nos dar o corpo eterno e glorificado. Eu preencho as condições e com boa vontade, de boa vontade, eu escuto e recebo. Falando de boa vontade, tem uma escritura que fala que ouviam de boa vontade na forma que ele falava lá no tempo de Jesus, ou seja, recebiam tudo que ele lhes falava de boa vontade. E, Senhor, recebemos da tua parte para preencher todas as condições e requisitos para receber tuas promessas. Para mim foi uma bênção e um grande privilégio poder estar aqui com vocês, aqui em La Florida, e amanhã estaremos lá em Valparaíso, e depois em Concepção, e que Deus siga nos dando toda a palavra para que cada um de nós possamos continuar preenchendo os requisitos. E sabemos que somente Ele é o que pode nos ensinar. É o Espírito Santo o que nos ensina. Vem e me ensina. Vem e ensina-me o que tu queres que eu seja. Venha e ensina-me, Senhor, e tire toda coisa contrária à sua palavra. Podemos cantar esse cântico? Eu não sei se aqui o diretor pode cantar. E assim cantaremos esse cântico. Vamos nos colocar de pé. Vem e ensina-me. Vem e me ensina, Senhor, o que tu queres que eu seja. E somente me diga o que tu queres que eu seja, e eu obedecerei, porque somos obedientes à sua palavra, ao seu programa. Enséñame cómo quieres que yo sea, solo dime qué y obedeceré. Ven y
Enséñame cómo quieres que yo sea, solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti, vacíate en mí, vacíate en mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti, vacíate en mí, vacíate en mí. Sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, manifiéstate en mí. Manifiesta tu poder. Sem limitações, manifesta-te em mim, manifesta teu poder em mim. Sem limitações, esvazia-te em mim, esvazia do teu espírito em mim, manifesta-te em mim, Senhor, manifesta-te e em mim mostra a sua autoridade, o teu poder, porque com a autoridade, então ele se move em cena e opera seu poder. Agora, no livro de Citas, na página 30, parágrafo 252, diz: Deus se esvaziou a si mesmo em Cristo. Correto? Cristo se esvaziou a si mesmo na igreja. Assim que observa agora. Neste dia, tu saberás que eu estou no Pai e tu estás em mim e eu em ti. Naquele dia você saberá, você saberá, porque é a coisa inteira em um plano de redenção, vindo a algo que Deus quer morar em e morar com e comunicar com sua gente, assim como fez no princípio. Então agora, assim que ele pega a sua igreja em condições para falar, aí estão as condições para falar. Pega a sua igreja em um lugar no qual ele poderá fluir e amar e persuadir e confraternizar. Então ali virá um Éden. Ele pegará a sua igreja onde ela o deixou, regressará ao Éden outra vez, onde caiu. Ali foi onde deu seu primeiro passo para a sua caída, e ali será onde será levada, no começo, com cada candidato predestinado para a redenção, os levando direto a esse lugar novamente. E aí ele escreveu restauração ao Éden e desenhou uma pedra angular e escreveu Adão, regressando novamente ao Éden, a ter esse companheirismo com Deus face a face, como Adão tinha. Deus continua preenchendo em minhas condições e que tu as vejas sendo materializado em minha vida, em todo o meu ser, para que tu, sem limitação, atue em mim e trabalhe por mim. Ou seja, pense em você como indivíduo. Opere em mim a sua autoridade, para que tu mostres seu poder ao mundo neste vaso que eu desejo que tu preencha completamente, encha completamente. Portanto, vem e continua me ensinando para preencher essas condições. Vem e ensina-me.
¿Cómo quieres que yo sea? Solo dime qué y yo obedeceré. Ven, enséñame. ¿Cómo quieres que yo sea? Solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí. Y sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, manifiéstate en mí. ¿Cómo quieres que yo sea? Solo dime qué y yo obedeceré. Obedeciendo la voz de Dios. Obedecendo a voz de Deus nesse tempo final, chegaremos à perfeição e assim preenchendo as condições para receber as promessas para esse tempo final. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde e continuem escutando e recebendo essas bênçãos, as quais as estamos recebendo por meio dos 7 trovões. E assim vamos preenchendo as condições, os requisitos para receber essas promessas, preenchendo as condições estabelecidas para receber o que Deus prometeu. Senhor, nos mostra quais são, quais faltam e faremos, porque somos um povo obediente que deseja as bênçãos, as promessas. Que Deus os continue abençoando grandemente. E já vamos deixar conosco o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar e assim também finalizar nossa parte nessa ocasião, dando graças a Deus por suas bênçãos. Conosco, nosso precioso irmão e amigo missionário Miguel Bermudes Marim. Muito obrigado, Miguel. Também estava esquecendo, lhe parabenizo pela aquisição do terreno. Aqui, não é certo? Aqui, que dá para a estrada principal, mas estiveram me dizendo que esse aqui de trás também o estão oferecendo também. Agarra-o, segure-o, assim que mão à obra, porque tudo isso podemos ampliar para trás, e eu creio que cabe
o dobro do auditório. Assim que mãos à obra. Vamos quitar esse, terminar, quitar esse e vamos comprar esse. Agora nos resta um cantinho ali, que é para ter todo o quadro, mas vamos de uma forma progressiva. Vamos comprar esse. Tente já agarrar um gancho, colocar um gancho nesse para que ninguém entre aí e poderemos ampliar para lá e caberá mais pessoas neste lugar. Assim que mãos à obra. Que Deus supra tudo o que necessitamos para as aquisições deste terreno também. Hoje eu começarei colocando a minha parte, assim que eu vou dar a entrada. Contem comigo e contaremos com todo o povo do Chile para nos unirmos e possamos comprar isso também e aumentar o salão. E vocês são rápidos, vejam lá em Talcahuano, em Concepção, aquele auditório ampliaram em 3 meses, o dobro do que tem lá. O dobro do que tinha lá, assim que aqui podem fazer também. Assim que mãos à obra. Que Deus lhes dê em abundância tudo o que necessitam para as aquisições desses terrenos e a ampliação do auditório. E isso é possível. Tudo é possível para o que crê. Conosco, o missionário Miguel Bermudes Marinho. Miguel, que Deus te abençoe. E Deus abençoe a todos vocês e a mim também. Deus os abençoe. Amém.